Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar, estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. A intenção é que a sua fé seja impulsionada, conduzindo você para mais perto de Deus, para que todos pensemos um pouco mais nas coisas espirituais, porque afinal de contas a vida aqui é passageira. Observe, todas as semanas tem alguém partindo, algum conhecido, alguém que a gente trabalhou junto, e uma hora chegará a nossa vez. E quando chegar essa vez, nós precisamos estar preparados para entrar na eternidade do jeito certo, porque existe somente um caminho, um só, Jesus Cristo. Todos os demais são subterfúgios, criações de atalhos, e não é isso que queremos para a nossa vida. Eu quero desejar uma semana maravilhosa para você, com grandes conquistas e superações. Nossa oração e toda a equipe do programa é para que todas as barreiras, dificuldades sejam transpostas, vencidas com plena fé no Senhor Jesus. A base para a mensagem de hoje encontramos no profeta Isaías, capítulo 49, e a partir do verso 15, diz assim o texto: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. É um texto extraordinário. Muitas vezes em nossas vidas ficamos impedidos de progredir. Concorda comigo? Alguma coisa ou algo nos impede a caminhada que estávamos habituados a realizar. Parece que somos impedidos como se um muro estivesse à nossa frente. Na palavra de Deus, os muros são encontrados nos fornecendo inúmeras lições práticas para a vida. Lições essas que nos ajudarão a vermos onde estamos e como enfrentarmos os muros que sobrevêm à nossa vida. No Velho Testamento, a palavra muro aparece 155 vezes. Já no Novo Testamento, a palavra muro, curiosamente, não é mencionada, mas encontramos uma palavra derivada, muralha, por 24 vezes, e destas, 6 vezes em Apocalipse. Muitas vezes, ao ouvirmos a palavra muro, nos deparamos com 2 tipos de pensamentos. Primeiro, proteção. Muro nos dá segurança, proteção, abrigo. Limita algo que nos pertence. Em segundo lugar, o muro demonstra a limitação. Você pode pensar em prisão, problemas que não encontra nenhuma solução. Ambos os pensamentos estão corretos. Ambos têm fundamento. Ao olhar para Jesus, os personagens bíblicos vão nos ensinando e nos mostrando verdades e que muitas vezes apareceram muros tentando proteger ou impedir de alguma coisa. Um dos que mais chama atenção pela quantidade de muros que lhe sobrevieram é José. José era reconhecidamente o filho preferido do seu pai, Jacó. O motivo para isso era que ele era o filho de Raquel, filho de sua velhice. Este amor de Jacó para com José se tornou num muro de proteção. No entanto, seus irmãos o invejavam, literalmente odiavam ele por causa desse amor que Jacó tinha por ele. Esse ódio chegou a tal ponto de quererem matá-lo, e sendo assim, chegaram até a elaborar um plano para executar. Porém,
eles o venderam como um simples escravo. José então fora levado para o Egito e depois de muitos acontecimentos em sua vida, fora lançado numa prisão por fazer a vontade de Deus. Na prisão, fora esquecido, mesmo depois de ter feito bem na interpretação dos sonhos dos servos de Faraó. Todos esses acontecimentos na vida de José foram muros de provação. Diante de tudo isso, qual foi a atitude de José? Será que José chegou a pensar que sua vida era um fracasso? Uma decepção? Que as coisas estavam fora de seu controle e por isso nunca teria a vitória? Seu pai Jacó disse sobre ele: Jacó é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Se ligou? Pegou a palavra? O pai de José sabia que mesmo que os muros fossem grandes fortificações contra a sua vida, ele sabia que José confiava em Deus e contra esses muros sempre foi vencedor. José sabia que era Deus quem conduzia sua vida, que era Deus quem realizava as coisas de modo que tudo se encaixasse na sua perfeita vontade. Aquilo que era uma tremenda maldade se tornou em bênção para toda a família. José se torna o governador do Egito e na época de fome, uma época de muita escassez, pôde dar toda a provisão para sua família. Por isso nós podemos reafirmar que nosso Deus é maravilhoso, é glorioso. Ele transforma nossas decepções, nossas dificuldades e todos os pesares e até mesmo o ódio que pode surgir no coração, de tal maneira que no final só podemos dizer: meu Pai, Tu és amoroso e torna as coisas completamente bem saradas. A Bíblia mesmo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Leia você lá em Romanos 8, versículo 28. Mas tem momentos que parece existir um muro duplo. No livro de Josué, leia você mesmo na Bíblia Sagrada, nós encontramos uma história e podemos ver uma cidade, a cidade de Jericó, que era protegida por 2 muros. Esta fortificação era o orgulho da cidade. Quem intentaria conquistar uma cidade tão bem protegida assim? A Bíblia mostra que esses muros tinham a altura de 8 a 10 metros e eram tão largos que 2 carros podiam facilmente andar um ao lado do outro em cima desses muros. Diante desse grande obstáculo, Deus para o povo de Israel. Eles estavam agora diante de fortes muros, literalmente uma muralha. Basta lembrar que eles não possuíam nada de armamentos, tipo tanques de guerra, bombas, mísseis, nada disso. Portanto, humanamente falando, era uma situação impossível de vencer aqueles muros, entrar para dentro de Jericó. Amigo, você já teve problemas parecidos com muralhas em sua vida? Pode ser problemas conjugais, um trauma, uma grande decepção, até problemas financeiros. Somente Deus pode mudar situações assim. Então venha, abra o teu coração, entrega a tua vida para Cristo.
Eu quero te convidar, venha conhecer a Igreja Brasil para Cristo, onde sou pastor. Está aqui na tela o endereço, Rua Torres Gonçalves, 696. Temos nas terças-feiras 2 momentos de oração. De manhã, antes de você ir para o trabalho, das 7 às 8 da manhã, a igreja está aberta, todas as terças. E no horário do meio-dia 1, ofereça o teu horário do almoço. Pare de comer. Dê uma folga para o seu estômago. Faça um jejum. Esteja na igreja, orando por você, por sua família. Nós queremos lhe ajudar. Venha participar. Deus tem uma nova vida para você. Quando surgem as dúvidas, o medo, o que fazer então? Temos que entregar nosso problema a Deus, ouvir seus conselhos e esperar nele. Não sei se você tem fé para acreditar numa coisa dessas, nessa mensagem que está em Josué, capítulo 6. A Bíblia diz que com um grande grito, um brado de júbilo, as muralhas afundaram, caíram, e então o povo de Deus entra, tomando a grande cidade de Jericó. Olhando apenas com olhos humanos, estamos diante de uma impossibilidade. Lembre-se que eles não tinham nenhum material bélico, nenhuma ferramenta especial, e com isso, nós podemos aprender uma importante lição, que a fé é que gera a vitória. Sempre foi dessa maneira e ainda continua sendo hoje dessa forma. Com fé, os muros caem. E isso acontece exatamente da forma como Deus havia dito. Não foi mediante a força humana e nem pela sabedoria de homens. Foi unicamente obra do poder de Deus. Os muros caíram porque Deus interviu, porque Deus trabalhou. Antes de continuarmos, nosso abraço a todos os patrocinadores desse programa. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Autodemolidora Trevo, qualidade garantida, caminhão sempre na estrada. Como apoiadores, estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, Barbearia Molina, Loja Erefinem e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Estão conosco também toda a equipe da Estética Tânia Cortese. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Um outro episódio bíblico envolvendo muros aconteceu em Jerusalém. No livro de Neemias, no capítulo 1, diz que os muros de Jerusalém estavam derrubados e as suas portas queimadas. A nação de Israel havia pecado diante de Deus e isto os levou a deixar o verdadeiro Deus. Não se santificaram, não buscaram conhecer a Deus e isso trouxe consequências sérias para toda a nação. Nessa altura da história da nação, os muros da cidade de Jerusalém estavam destruídos e com isso a cidade ficou desprotegida. Lembre-se que nessa época as cidades erguiam muros em seu redor para sua proteção. Jerusalém estava sem esses muros que tanto auxiliavam, portanto estavam à mercê de qualquer ataque. Meu amigo, você já se sentiu triste por alguma coisa quebrada? Já passou pela tristeza de ter alguma coisa, mesmo que de pouco valor, sendo quebrada? Quando gostamos de algumas coisas, se elas quebram, a tristeza é inevitável. E quando a confiança desmorona? E quando a amizade é destruída? O pior de tudo, quando o nosso relacionamento com Deus também desmorona.
Compreenda que o romper com Deus causa inúmeros problemas. A boa notícia é que com fé em Jesus podemos reconstruir coisas que humanamente seria impossível. Para reconstruir o muro de Jerusalém, Neemias simplesmente levou tudo a Deus, a sua confiança, a sua fé. Entregou tudo a Ele. Contou-lhe todo o pesar do seu coração. Deus deve ser digno de todo louvor em qualquer circunstância e em qualquer situação da nossa vida. Por mais duro e difícil que isso possa ser, Ele é digno. E qual foi a resposta de Deus ao pedido de Neemias? Ele atendeu, ele respondeu, ele abriu as portas, deu condições para que o muro fosse reconstruído. O templo foi reconstruído, os muros restaurados, a cidade reedificada. Leia toda a história no livro de Neemias, capítulo 6, também no livro de Esdras. Quero perguntar a você, o que está quebrado em sua vida? Existe algo que precisa ser reconstruído? Ser reedificado? De uma forma carinhosa, podemos entender que Deus está procurando pedreiros. No livro de Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30, a Bíblia nos diz o seguinte: busquei entre eles um homem que tapasse o muro. Vou ler só esse pedaço do versículo. Algumas vezes, sem o nosso querer, somos colocados diante de muros. Da mesma forma, nos colocamos diante das pessoas como muros. Agimos de forma positiva quando nos colocamos como muros de abrigo, muros de proteção, muros de auxílio na hora da provação, como um muro amigo diante dos problemas. Agimos de forma negativa quando usamos o muro da rebelião, da ameaça, da mentira. O profeta Ezequiel nos descreve algo surpreendente. Deus estava procurando homens, procurando pedreiros para tampar a brecha do muro. Mas Deus não queria simples homens. Ele queria pessoas que se colocassem à disposição para tampar o muro da injustiça que estava reinando na nação. Homens que dissessem um forte não contra a mentira, contra a ganância, impureza, contra aqueles que dizem falar a palavra de Deus, quando este não falou nada. Hoje Deus ainda continua procurando pedreiros para tampar a brecha. Pessoas que estejam dispostas a servir a Deus com todo o seu coração, não por ganância, com motivos corretos e não para seu próprio engrandecimento e glória. Quer ser esta pessoa? Quer se colocar diante de Deus para ser usado por Ele? Com fé, tudo é possível. Quero concluir essa mensagem dizendo que Deus nunca, jamais se esquece de nossos muros. Não importa o que esteja passando, não importa o que esteja sofrendo, Ele sabe e não esquece. Ele está aí para trabalhar contigo na edificação de um muro forte, saudável, para proteção. Já avaliou quais são os muros que te amedrontam, destroem ou prendem? Lembre-se disso. Deus conhece os seus e os meus muros. E além disso, Deus faz muito além de conhecer simplesmente nossos muros. Ele nos ajuda a derrubar aquilo que precisa ser derrubado, aquilo que não presta,
aquilo que construímos de uma forma indecente, até imoral. Entregue todos os seus muros nas mãos de Deus, lendo a Bíblia, frequentando uma igreja comprometida com a verdade. Você aprenderá que todo e qualquer muro é vencido pela fé em Jesus. Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando Jesus carregou a cruz, quando foi crucificado lá no alto do Calvário, naquele momento ele pagou a dívida por cada um de nós, por cada pessoa que crê nele. Então, não tenha medo de viver uma fé viva, resplandecente. Deseja superar os muros? Crê em Jesus. E agora mesmo, ele entra em ação para te abençoar. Vamos orar? Se possível, feche os seus olhos. Querido Deus, poderoso Pai, muito obrigado por mais uma palavra. Contempla agora, Senhor, esta pessoa que está enxergando muros de divisão, de separação, para que eles sejam derrubados, destruídos. Mas também, Senhor, contempla o desejo e necessidade dessa pessoa que se sente insegura, indefesa e precisa de muros para proteção. Em nome de Jesus, que a Tua presença traga todas as bênçãos, protegendo e restaurando tudo o que for necessário. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói.
A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Autodemolidora Trevo Limitada. Há 33 anos no mercado, especializada na linha pesada, com peças para caminhões, localizada em Erechim, no trevo de acesso a Gaurama. Conta com peças originais, usadas, de alta qualidade para todas as marcas e modelos. Temos um estoque amplo e diversificado para atender às suas necessidades. Empresa cadastrada e certificada pelo Detran. Autodemolidora Trevo e Força Bruta.